Ok, estamos só a gravar. Olá, pessoas. Olá, pessoas. Como estão? Boa tarde. Tudo bem? Bem-vindos. Olá. Agora sim, bem-vindos para sempre. Bem-vindos para sempre ao Senso... Ai, até me engasgo. Ao Senso Divergente. Hoje estamos com a Sandra Nobre. Olá, Sandra. Olá, bem-vinda. Olá. Obrigada Olá, por Cláudia, teres obrigada. aceito o nosso convite. Obrigada eu pelo convite. Este desafio. Mais uma vez, Ai. obrigado. Mais uma vez, obrigado a... Então, é o que eu vou referir, Vamos porque embora. estamos em Lisboa, na Livraria da Travessa. E antes de mais, muito obrigada por nos terem recebido aqui e aceito a proposta da Sandra para gravarmos cá. Portanto, obrigada. Obrigadíssima, Obrigada a sim. todos e obrigada Belo por este... sítio, Sandra. Muito É obrigado. isso. Obrigada Belo pela tua sítio. ideia. Obrigada. Achei que fazia sentido encontrarmos aqui, ainda por cima abriu há tão pouco tempo, só 15 dias. E é sempre Uau. bom festejarmos a abertura de livrarias, porque infelizmente há mais livrarias a fechar do que a abrir. sim. Portanto, Portanto, parabéns. é desejar muitas Muitas felicidades felicidades. a este Claro espaço que sim. novo. E estamos cá para ajudar, no que for preciso. Claro. Sandra, já sabes qual é, não é? Já O sei, primeiro... já sei. Então- aquela- Primeira pergunta, quem és tu? Vamos lá. Então sou a Sandra Barão Nobre, tenho 46 anos, sou sagitariana e com convicção, sinto que tenho as características todas do Sagitário. Ok. Já nos contas Exato. que não, Depois não já sabemos falamos bem quais sobre são. isso, sim. Antes de mais, sou filha, sou irmã, sou neta, sou tia de duas meninas lindas. Uau, Sou, ser tia é sou espetacular. cunhada, sou prima e sobrinha e sou biblioterapeuta. E, Já vamos descobrir o que é e isso. sou, sim, e sou leitora. Estou sempre a ler. Acabei um livro hoje, no autocarro, quando vinha para Uau. Lisboa. Acabei As Intermitências da Morte, do José Saramago. Bem-aja. Foi o 16º Senhor. livro deste ano. Uau. E que mais? E sou viajante, não quero que isto pareça muito pomposo ou presunçoso da minha Não. parte, mas adoro viajar. E fiz aí uma viagem já há 5 anos, uma volta ao mundo, Uau. que depois Ana. resultou num livro que publiquei pela Relógio d'Água e que se chama Uma Volta ao Mundo com Leitores, porque associei a viagem à volta do mundo com a leitura e os leitores. E julgo que isto que me define à partida, Portanto, são tudo sim- isto. Olha, É um peso, não é? É muita coisa. sim. É muita coisa. Olha, quando é que abriste um livro pela primeira vez na tua vida? Ui! Não sei exatamente quando, mas as minhas memórias mais remotas são associadas a livros. Tanto a ver a minha mãe a ler, tenho imagens disso, memórias, como eu deitada numa cama, acho que estava doente, a convalescer de uma coisa qualquer, daquelas doenças da primeira infância, e lembro-me que houve alguém que me foi visitar e ofereceu-me um livro, e lembro-me de estar deitada na cama a ler esse livro. Ainda te lembras qual é? Tenho quase a certeza que era um livro da Disney, uma daquelas histórias clássicas da Disney. Sim, Ok. na altura eu ainda vivia em França, os meus pais eram imigrantes e eu e o meu irmão nascemos lá. E lembro-me disso, lembro-me desse dia. Desse dia. Sim, Portanto, vens de uma família onde já se lia, não é? venho sim, de uma família que lê, sim, sempre houve livros em casa, isso é muito importante, determina depois. Determina muita coisa, pelo menos para mim foi determinante, e há muitos livros na minha casa, há muitos livros na casa do meu irmão, as minhas sobrinhas têm uma estante enorme cheia de livros como eu nunca tive quando era miúda. Exato. Pois. Embora nunca me tivessem faltado livros, não é? Mas vê-se que o hábito da leitura persiste, continua, está na família, o que é muito bom. Sentes que és uma pessoa, sei lá, és uma pessoa mais rica com aquilo que vais lendo e aprendendo? Sem dúvida, uma pessoa expande-se a ler, viaja sem sair do sítio, conhece gente, aprende tanto. Tão giro, conhece gente. Exato. Sim, há pessoas e pessoas que já morreram e que eu acho que conheci porque li as suas biografias e li as suas obras É isso mesmo. e sem dúvida, ou seja, eu sou fruto das minhas leituras e a minha vida também é fruto das leituras que fiz. Viajei muito por causa de livros que li e decidi depois ir visitar os sítios onde aqueles livros se passavam. Houve muitas coisas que fiz na minha vida, inclusivamente ser biblioterapeuta, por causa dos livros que fui lendo. Olha, nós Fantástico. no nosso espaço, na Qualia, no espaço físico, no ecossistema, temos uma frase
colada na parede que faz furor e eu apetece-me fazê-la a ti agora. Então, Que é, quantas pessoas foste até chegares a ti? até chegar a mim, Porque, hoje. porque depois de leres tantos livros e de conhecer conheceres tanta tantas gente. personagens e pessoas, e histórias e sítios e lugares e ações e... Quantas pessoas já foste depois de acabar de ler um livro? Olha, já são mais estas pessoas. Perdi a conta. Não é? Já perdi a conta, mas já houve várias Sandras, sim. Acho que não sei que versão é a atual. Mas às vezes sinto que já tive muitas vidas. Houve a Sandra adolescente, houve a Sandra criança em França muito feliz e muito feliz também em Portimão, onde passei a minha vida até vir estudar para Lisboa. Houve a Sandra adolescente com crises existenciais que infernizaram a vida dos meus pais. É a vida, é isto mesmo. Quem sou Faz eu, o parte. que faço aqui, enfim. Porquê é que houve estão-me a dizer não? Mas eu quero. Não, por acaso não eram essas crises. Não. Não, eu fui sempre uma miúda muito certinha e muito obediente. Eram mesmo crises existenciais de caráter filosófico. Pronto, e com muito, às vezes algum desespero à mistura, mas que foi ultrapassado. Uns anos mais tarde, com ajuda profissional também. Depois a Sandra que veio estudar para a faculdade, cheia de sonhos, que queria ser diplomata e que percebeu que depois que a carreira diplomática não faria nunca o seu género. Certo. Como é que chegaste aí, a essa conclusão? Pois. O que é que tu descobriste na carreira de diplomático que disseste, não sou nada Não é disto, por isto. pá. Descobri que, embora seja uma pessoa bem educada e que tem facilidade em comunicar e andar-se com os outros, achei que a carreira diplomática era muito formal. E achei, Faz todo o isto se sentido. calhar, eu não quero ser mal interpretada, porque eu adoro o meu país, mas acho que não sou suficientemente patriota para ser, Sim, sim. para ser diplomata. Acho que ia ter muita dificuldade, se calhar, depois em defender certas coisas, ou, não sei. Pode ser uma perspectiva completamente errada, Não mas... sinto aversão nenhuma à tua resposta e sinto Sim. até Aliás, percebo. Sim, percebo muito bem. sintonia e Pronto, ressoo com acho essa resposta. que sim. 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 E então Eu sinto-me- saí da faculdade sem angústia nenhuma. Se voltasse atrás, faria o mesmo curso, estudaria Relações Internacionais Aí outra está. vez, não tenho dúvidas nenhumas. Mas trabalhar nessa área de facto não foi uma coisa que me seduzisse. Então depois houve a Sandra que foi para o Uruguai fazer um estágio e achou que ia lá ficar Ok. para o resto da vida. É aqui que eu vou E ser feliz. e houve a Sandra que tentou trabalhar, fazer uma carreira, nem sei o que é uma carreira. Eu nunca tive esse foco, muito honestamente, mas no mundo empresarial, assim, mais sério, sabendo visceralmente que eu não era talhada para aquilo, não é? Certo. Contrariei muito, fui feliz também, soube ser feliz nesses ambientes que consumiram 15 a 18 anos da minha vida. Sandra. Aprendi muitíssimo, aprendi muito, Sim. estou muito grata às oportunidades que surgiram, mas sabendo que Que há eu não muito para era, fazer. que há muito para fazer para além de um escritório e de um computador. Isso pode ter sido também um ponto de arranque para a tua vida atual, não é? Uma viragem. sem Ou seja, dúvida, conhecer sem a dúvida. escuridão para depois dizer, ok, então Sim, já sei o que sim. é que eu quero fazer. Sim. Que não foi a escuridão absoluta, Sim. hein? Houve muitos oásis, cinzento, muito, vá. sim, Há felicidades no meio desses. vários tons de cinza. Sim, exatamente. São os vários Sim. fatos. 51, vá, 51. Exato, sim. Mas eu sabia que havia dimensões de mim por explorar e sabia que era capaz de enverdar por esses caminhos. Na verdade, era aquilo que eu sempre queria ter feito desde quando eu tinha aquelas tais crises existenciais quando era Certo. adolescente, não é? Quando uma pessoa tem uma série de sonhos e até utopias. E eu sabia, quando metia a mochila às costas e fui fazer a volta ao mundo, era uma coisa que eu sabia que era capaz de fazer há tantos anos. E adiei estupidamente. Enfim, as coisas acontecem quando têm que acontecer, eu acredito nisso, não é? E aconteceu aos 42 anos. Mas cumpri em todos os aspectos, o roteiro, o orçamento, fui e voltei em segurança, não me aconteceu absolutamente nada, não há uma única má experiência ou traumatizante para relatar dessa viagem, e era uma coisa que eu sabia desde miúda que era capaz de fazer. Perder-me no mundo e Sim. viajar assim, fazer uma viagem longa Olha, de muitos meses. O que é que foste buscar nessa viagem? Fui, Que era teu, que já era teu, foste buscar. Olha, fui buscar pessoas,
que é sempre o melhor que nós trazemos das viagens, sempre, Obrigado, sempre, pessoas. sempre. As relações e as As pessoas. relações, tenho amizades que ficaram até hoje e pessoas que já me vieram visitar, também a Portugal. Ótimo. É tão bom. Fui buscar inspiração para o blog que eu já tinha começado havia 2 ou 3 anos na altura, que é o Acordo Fotográfico, que Ok. ainda existe, e eu tiro fotografias de pessoas que encontro a ler em locais públicos. Uau. E depois escrevo sobre esse encontro, portanto peço autorização para fazer a fotografia e depois falamos sobre a leitura que a pessoa está a fazer, o porquê, Isso é maravilhoso. a relação da pessoa com aquela história, com aquele livro, com os personagens e depois escrevo Bom. sobre isso. E então queria muito, andava a fotografar aqui em Portugal, sobretudo, não é? Tinha feito já algumas viagens com o Acordo Fotográfico, porque fui viajando sempre e na China fotografei leitores, na Alemanha, em Espanha, em Itália, etc. Mas queria mais para o Acordo Fotográfico. E queria também assinalar uma efeméride pessoal, porque em 2014, que foi quando eu fiz a viagem, eu fiz 10 anos de autotransplante de medula óssea, que me permite estar aqui Parabéns. hoje convosco e achei Parabéns. que tinha Mais outra que- viagem grande. Mais outra essa foi uma viagem. Mais outra viagem. Essa foi Olha, eu estava descarrilada e depois Exato. com a leucemia como é que foi Percebi. embarcar nessa viagem? Como foi embarcar nessa viagem? na volta ao mundo. Nessa viagem da medula óssea? Nessa viagem da medula óssea. Porque também é uma viagem, temos que celebrar. Foi uma viagem. Vamos embora. Sim, eu celebrei, fui Vamos celebrar. embora. Aliás, eu faço 2 anos, faço 2 aniversários por ano. Eu Sim. tenho Ok. o meu nascimento e o meu renascimento. Portanto, sou Coisa sagitariana espetacular. de novembro, mas depois sou touro de abril. Ok. Isso é Touro espetacular. ou... Não, sou carneiro ainda. Ah, és acho, carne- que, acho que ainda sou carneiro. Também somos dois. Tenho vá. a É certeza. da equipa ali do Dois. Bruno. Sou nascida e renascida. Isso é muito bonito. Bom. Isso é muito bonito. Sim, sim. E como é que foi? Foi um susto no início, mas as coisas foram-me apresentadas de uma forma muito positiva. Portanto, o meu médico disse-me logo que eu tinha 80% de possibilidades de me safar e foi o que aconteceu. Pronto, estive Safaste. internada durante muito tempo, fiz uma série de ciclos de quimioterapia, depois fiz o autotransplante com as minhas próprias células estaminais, que é Sim. um protocolo que já tem muitos anos, não parece uma coisa de ficção científica, mas Não é, nem pensar. não é? E pronto, e estou cá até Não hoje, tenham grata. medo. Não Já tenham foi, medo. já foi há muito. Tu Já disseste- foi há 15 anos. 15 anos, Já que bom. já fiz 15 anos de autotransplante este ano. O R caiu, não sei Portanto, porquê. sou. Deve querer, Olha. o universo quer dizer qualquer coisa. Vou buscar o R, porque ele é Começado daqui. por R. Ele é daqui. Portanto, uma grande força, não é? Sim, mas. Que é preciso para sim. também. Olha, R Sim. de renascimento. Boa! Pois é. Foi o universo a Portanto, falar. Foi o universo Obrigado. a é tudo verdade, nós já Obrigado, sabemos. E sim, foi uma luta que não foi só minha, não é? Foi uma luta de todos os profissionais de saúde, desde os médicos aos enfermeiros, às senhoras que faziam a limpeza do meu quarto, às auxiliares, toda a gente. Foi uma luta da minha família, sobretudo da minha família mais próxima, e foi uma luta dos meus amigos. E pronto, e cá estamos para seguir em frente. Sim, senhor. E está feita a E viagem. Um e está obrigada a Sim. todos que viveram isto com a Sandra, não é? Muito Sim. obrigado. É Claro que sim. sempre importante. Muito grata ao Serviço Nacional de Saúde, de quem tanta gente se queixa, com razão também, é verdade, Sim. mas devo-lhes tudo, devo-lhes a vida. Ora, Literalmente. então, obrigada. Sim, Portanto, literalmente. muito obrigado. Ou seja, quando funcionamos bem, tudo funciona bem. Sim, É isso, não é? foi também uma viagem de autoconhecimento, aprendi imenso sobre o meu corpo. Sim. Foi uma viagem de autoconhecimento, os limites da resistência à dor física e à dor psicológica. Acho que sei muito mais daquilo que sou capaz hoje em dia. Aprendi a relativizar muita coisa, quase tudo, Pois. não é? Pois. E ganhei coragem, acho que me transformei numa pessoa melhor, muito melhor do que era antes. Mais corajosa e mais humana, sim. Sim. Foi uma luta grande, mas está ultrapassada e acho que tirei desta experiência o melhor. A maior riqueza de sempre. Sim, Foi, sim. caramba, afinal tenho vida, vamos Sim, embora. Vamos embora. Sim. Vamos fazer um mundo melhor. E é isso mesmo. Então a volta ao mundo inscreveu-se um Volta ao pouco mundo. nisso, não é? Portanto, festejar esse aniversário. E depois também estava a precisar de uma pausa da vida que tinha, do Certo. trabalho. E de todas essas viagens, não é? Sim, sim. E foi transformador, porque depois voltei, obviamente, e já não consegui continuar a trabalhar como trabalhava. Já ainda aguentei uns meses, mas
Olha, sabendo não é que... isto. Não. Sem sermos muito mauzinhos, vamos falar do teu trabalho e dessa experiência grande no mundo empresarial. Sim. Podemos? Sim, Que é importante. podemos. Sim. É importante para o nosso podcast, é importante para a qual. Sim. O que é que é bom e o que é que poderia melhorar? Com amor, vamos responder com amor. Com amor. Sem problema nenhum. Vamos embora, vá. Claro que sim. É bom que se diga que eu fiz a volta ao mundo Sim. com uma licença sem vencimento. Portanto, foi-me permitido ausentar-me do Portanto, meu posto, É bom. Ponto positivo. Obrigado. eternamente grata por isso, durante Sim, 6 meses, E e as depois pessoas voltei compreenderam. e as pessoas compreenderam. Vá lá, Sandra, passear, Ah, vá. Descansa exato. um bocadinho. Vamos lá. E voltei e o meu posto estava à minha disposição, à minha Maravilha. espera. Portanto, isso não tem preço, não é? O que é que é bom no mundo corporativo empresarial? É boa a segurança, que já houve mais e que às vezes é muito ilusória, não é? Aquela coisa de receber Sim. o salário Sim. sempre na data certa e tal. Isso é bom, vá, é bom. É o chamado certinho. Certinho. Está certinho. E nós vivemos nessa ilusão de que está tudo Está tudo controlado, certinho. que com isso podemos sempre, não é? Depois a vida vai... E diz, E não, diz- não. Não, dá-nos uns não é talos, Desculpa assim. lá. uns talos, uns Estás pontapés. confortável demais. Exatamente, Exato. exatamente, demasiado Tem conforto. mesmo isso. Tem isso, é muito bom. Eu fiz amizades para a vida, não é? No local de trabalho. Pessoas que foram fundamentais e que ainda são fundamentais e que são pilares na minha vida que me permitem manter-me saudável do ponto de vista psíquico e também do ponto de vista emocional, não é? Portanto, são pessoas de que eu não quero prescindir. E social Depois, também, sim. Depois aprendi muitíssimo sobre o negócio do livro, porque eu estava a trabalhar numa livraria online, portanto fui uma livreira do século XXI. Ok. Vendia livros e aprendi muito, tudo aquilo que eu não sabia. Eu gostava de ler, não é? Bastava no fim da linha do negócio consumidor, do não livro, é? que Era era só o ler, consumidor. pois. E ali aprendi imenso e conheci muitos autores e conheci editores de outras editoras. E isso foi muito enriquecedor e, sem saber, eu estava a preparar-me para aquilo que faço agora. O que é que teve de menos bom? E depois também depende da forma como a gente consegue reagir a isso. A rotina, a repetição, não é? A partir do momento em que houve uma altura em que deixei de aprender, não sei se isto também lá está, se é um exagero da minha parte, mas era o que eu sentia. É o não tal conforto, não é? O Exato. conformismo. Fazia sempre o estou mesmo. seguro. Exatamente. Estou Ainda que eu tivesse tentado reagir, e reagi na minha vida pessoal, porque eu saía do trabalho e, para além de fazer desporto, perdi a conta a workshops que fiz e comecei o acordo fotográfico precisamente numa reação a esse tédio, a esse marasmo. Tenho que fazer qualquer coisa diferente. Sim, até porque o tédio tem essa virtude, não é? Sim. Dá-nos espaço para nós reagirmos. Olha o livro que Aliás. olha o livro que tu escolheste. Aliás, eu Exatamente. li uma Não é? vez que, Sim. que nós Direito à devíamos preguiça. deixar, eu já não sei onde é que eu li, mas que nós devíamos deixar realmente as crianças aborrecerem-se. Sim. Porque as crianças, se não chegarem a esse ponto, também não se vão mover para sair Claro. e para fazer coisas novas e testar e explorar coisas Acho novas. que o tédio e o aborrecimento são fundamentais para a criatividade. É uma pérola que os seres humanos têm no comportamento humano. Sim. É aborrecer-me e dizer, pá, o que é que eu faço agora? Tenho que inventar. Sim. Vou brincar com coisas, vá. Exatamente, e foi o que me aconteceu, só Certo. que lá está, filo na minha vida na minha vida pessoal, porque achei que na minha vida profissional não havia espaço para isso. Eu acho que as empresas, eu não conheço as empresas lá fora, conheço o contexto empresarial português. Muitas das vezes dizem que querem pessoas criativas e que pensem fora da caixa e tal, mas depois na prática o ambiente não propicia isso, Olha, não é? é só ouvir. São as hierarquias, umas lutas de egos. Sim, sim. Muitíssimo. O Não chefe é? do Sabemos chefe. bem. E tem que se fazer assim porque eu é que sou patrão, e faz-se assim porque eu é que sou chefe, eu é que mando, e depois querem pessoas criativas, mas não lhes dão espaço para exercer essa criatividade, não é? E há não é bem uma censura, mas as pessoas são sufocadas, digamos assim. Há uma limitação grande. São condicionadas Espero que esteja Sim. tudo bem à ali cultura, não é? E à forma de funcionar daquela Sim, organização. sim, e tem a ver com a cultura das empresas, sim, pode ser mais ou menos conservadora. E então, mas lá está, mas no meu caso, eu acabei por, a nível pessoal, dar a volta a isso, criar o acordo fotográfico Sem e dúvida. com esse projeto a minha vida começou a mudar, eu não tinha a consciência E disso. tu disseste, sem querer, fui caminhando para onde eu queria. Sim,
Foi mesmo sem querer? Eu acho que não. Ou foi o teu amor aqui dentro que disse, pá, eu sou Dos feliz se eu livros, fizer da isto. leitura, das Sim, pessoas, não é? Sim, Vou sim. ser mais feliz se eu fizer isto. Eu gosto muito daquela imagem que foi eu não me lembro qual foi o historiador, mas lembro-me que foi a minha professora de História do ensino secundário. Olá, professora Graça. Olá, professora. Não sei quem é, mas se está na memória é porque é importante. Eu tenho Exatamente. muitos meus professores Estão do a ver? liceu na minha memória. Olha, muitos. Espetacular. Alguns, infelizmente, já não estão cá, já faleceram, mas estão no coração. E estão cá. Sim, estão cá. estão E cá, continuam de outra cá. maneira. E eu lembro-me que havia um historiador, falámos disso quando falámos de teoria da história, logo acho que foi no início do 10º ano, aquela imagem de que o gato, quando está sobre um grande tapete, não consegue ver o desenho do tapete todo, mas se ele subir para cima de um móvel, consegue abarcar todo o tapete e o desenho do tapete, não é? E os motivos do tapete. E eu acho que, agora que olho para a minha vida numa perspectiva um bocado mais afastada... Em cima do armário. Em cima do Certo. armário. Já vês o tapete. Não dentro do armário, mas Não, acima do fora, armário. altamente fora. Sim, Altamente fora e a ver tudo bem, bem claro, Bem não é? claro. Acho que a minha vida às vezes parece assim com um puzzle e as peças foram encaixando. Acho que há uma dimensão muito inconsciente, mas que nos orienta. Agora, como é que isto acontece? Às vezes é um bocado misterioso, não é? Tem a ver com a paixão também. Com a gente intuição. faz. Com a intuição. Eu dou muito, até nas viagens, eu ouço muito a minha intuição. E pronto, então acabei por traçar este caminho. Tive aquela ideia de começar a fotografar pessoas a ler, porque andava a aprender a fotografar e porque eu ando sempre com um livro e estou sempre muito atenta ao que os outros andam a ler. Ainda ontem, onde é que foi? Foi no metro. Não, foi exatamente no metro, quando ia para casa, para Matosinhos. Eu vinha sentada no meu lugar a ler, a senhora que vinha ao meu lado vinha a ler e a senhora à frente, 3 mulheres vinham a ler. Eu achei aquilo e eu estava morta de curiosidade para saber o que é que elas Estão estavam a ler. Mostrem. por favor. Não consegui identificar, mas... Não mas falaste? não, até porque Desculpem lá, senhora, só um momento. ia para uma reunião e estava concentrada nisso. E, foi quando ia de Matosinhos para o Porto, assim é que é. Mas então, decidi começar a abordar as pessoas e a pedir para fotografá-las Isso é e... tão espetacular. E assim surgiu o Acordo Fotográfico em dezembro de 2011 e aos poucos tornei-me mais ambiciosa, quis mais para o Acordo Fotográfico. E pronto, daí a viagem, exposições de fotografia que tenho feito e depois quando voltei, eu já parti para a viagem com a biblioterapia a crescer-me aqui no coração. Já estava a sinalizar. E Sandra, a pensar, eu estou exatamente, e a aqui. pensar nisto, se calhar é um caminho, se calhar podia fazer isto no futuro, voltando a Portugal, eu não me vou dar bem outra vez fechada num escritório a picar o ponto e tal. E então quando voltei e constatei que de facto não ia conseguir continuar a fazer a vida profissional que tinha, Aquela. pensei, vou ser biblioterapeuta. E quando fui tirar o certificado internacional de coaching, lá no Porto, pediram-nos para listar 5 sonhos, 5 objetivos que queríamos concretizar, e eu listei os 5, e um deles era, vou ser biblioterapeuta. E 1 ano e meio depois, não só era biblioterapeuta, como os outros 4 sonhos estavam realizados. Pronto, é só sonhar. Sim. É só É sonhar e fazer. pôr no papelinho E caminhar. começar. E caminhar, dar o primeiro passo, E que é isso caminhar. que muitas vezes tolhe as pessoas, não é? As pessoas vão adiando, vão procrastinando. E vão dizendo a frase, qualquer dia é de... Qualquer dia, Não exato. não é qualquer dia, é ontem. Porque Já a gente está. não sabe se amanhã está cá, não é? Sim. Olha, agora Obrigado. fez-me lembrar, fez-me criar Obrigado por uma estares cá. pergunta. Exato, A sério. obrigada. Obrigado mesmo. Portanto, foi isso também que mudou na tua experiência de vida, o Pois. facto de aquele abanão Pois grande. Foi pensar que, Então não. epá, eu quero Eu tenho que fazer estar cá. mesmo, porque eu quero. Porque eu quero. Porque não sei Uma- quando. Com 31 anos, darmos conta que se calhar vamos ficar por ali e que ficou tanta coisa por fazer e que eu tinha descarrilado, como estava a dizer ainda há Sim, pouco. foi a palavra. Assusta muito, não é? Havia viagens que queria fazer, havia livros que queria ler, não queria de maneira nenhuma que a minha vida ficasse por ali. Como Pessoas fica para para muita conhecer. gente, infelizmente, pessoas para conhecer, não é? Relações para alimentar, portanto, sem dúvida, isso é essa noção. É óbvio que eu não penso na morte todos os dias, porque nem na minha finitude, porque isso seria doentio. Mas o Saramago fala nisso, não é? Agora Sim, nas, sim, sim. nas intermitências da morte. Ele diz que é bom. Mas ter consciência de que a vida é mais curta
do que nós pensamos e que pode ser ainda mais curta e de Sim, que, e que não e de temos que o mesmo tempo controle não nenhum. volta para trás. Eu acho que isso cria um desassossego bom, sem nos tornarmos neuróticos, nem hiperativos, porque depois também, se queremos fazer as coisas, também é bom que as façamos bem e com cabeça, tronco e membros e de sim. forma organizada, e isso consome tempo, é preciso investir tempo, mas se nós estivermos a investir o tempo naquilo que é a nossa paixão, não custa absolutamente nada, não é? É o tempo que faz, é o tempo que passa e que não está gasto, está investido. É o passar do tempo que faz sentido. E estamos a reforçar a nossa identidade. É um não tempo Sim. ganho, Estamos não é? a ser mais, cada vez nós, mais e mais. Exatamente, e estamos a conhecer-nos melhor e estamos a refletir. Dizia o Eu Agostinho acho- da Silva, estamos a cumprir-nos. Exatamente. E aquilo que eu senti quando estava no hospital e tive imenso tempo, não só para ler, mas também para pensar, foi que se eu ficasse por ali, não me tinha cumprido de maneira nenhuma. Ai, nada. Estava longe de me cumprir e nem sabia, nem sei porquê que me desorientei. Sim. Nem sei, enfim, mas o facto é que acho que consegui recuperar. Portanto, Então não. que bom. Bem-vinda de volta Sim. da terra dos mortos. Quase morto. E então nasce uma biblioterapeuta. E então nasce uma biblioterapeuta que se está a construir ainda. É uma Ok. biblioterapeuta em E com uma construção. profunda vontade de existir Sim, e de criar e dizer vamos embora. sim, sim. De fazer. Fazer. Sem deixar para Sim. amanhã. Sim. Embora às vezes seja importante parar, preguiçar, não fazer nada. Sim. E eu luto com isto. É a minha maior luta atualmente. Como trabalhei muitos anos com os outros a gerir o meu tempo, nem que Certo. fosse a máquina do ponto que eu picava à saída, e à entrada e à saída. Isso. Acho que a minha maior aprendizagem, não em termos de autonomia e capacidade de trabalhar sozinha e cumprir prazos, porque isso eu sempre fui muito certinha, e portanto sabia que era capaz. Mas é por exemplo, não me sentir culpada se numa quarta-feira à tarde não me apetecer fazer nada e estender-me no sofá a ler um livro. Ok. E ouvir aquela vozinha Claro que que está a sim. trabalhar, tu trabalhas sozinha e se não fizeres ninguém faz por ti. E porque agora o dinheiro não cai certo na conta ao fim do mês e tal. Ah, E então pois. ando muito ainda a gerir a gestão do tempo e a Claro. aprender a não me sentir culpada Pois. por trabalhar menos. Sim. Se bem que no teu caso ler um livro é trabalhar. No meu caso, ler o livro será sempre trabalhar, Não porque é? é sempre Mais informação, mais estímulos. mais informação, mais Nós também. estímulos, mais um livro que eu posso recomendar, Isso. com conhecimento de causa. Portanto, sim, tenho que começar a ver mais as coisas dessa maneira. Sim. Sim. Tem, Sim. sim. Portanto, Pode, e no podes à fundo- vontade. No fundo é o teu trabalho de pesquisa. De investigação. Não é? Exatamente, Investigação. exato, de investigação. Não é? Exatamente. Aliás, é um trabalho de investigação e de inspiração também. Também. Que tu precisas muito, não é? Lá está, disseste agora mesmo, para recomendares um livro, para dizer, olha, tem aqui um livro muito bom para que podia ler para ter umas ideias Sim. novas. Tens de saber onde é que eles estão. Eu hoje no autocarro, a ler o livro do Saramago, o Saramago, nas intermitências da morte, deu-me uma ideia para reformular completamente os meus workshops de biblioterapia. Não é fixe? Por exemplo. Incrível. Uma linha, uma linha, página, já nem me lembro bem, sei que assinalei, que sublinhei, não trouxe o livro comigo, deixei em casa. furiosamente. Mas assinalei, pus uma seta e pensei, é a partir daqui que eu vou dar a volta lá a um assunto que me estava a incomodar. Ora, lá está a Sim, inspiração. Bom. portanto, sim. Resolvi ali a ler, não é? Num momento de pausa. Até de lazer, de talvez, lazer, não é? sim, sim, sim. Sim. Sandra, o que é que faz uma biblioterapeuta? Que as pessoas estão a dizer, o quê? Mas isso não existe no Centro Nacional de Saúde. Não Ainda. existe, mas devia existir Mas vai- ainda. mas um vai dia. existir. Talvez Sim. possa, não é? Porque Vai já estamos existir. aqui a ouvir uns zunzuns. É verdade. Então, a biblioterapia, a definição mais simples de biblioterapia, há outras mais complexas e mais completas, mas esta é simples e acho que toda a gente pode entender. É um método de desenvolvimento pessoal e de resolução de problemas através da leitura. Que lindo. Podia ficar por aqui só. Ler um livro e dizer, tão giro. Parte do princípio que nós nos envolvemos de forma muito íntima e muito particular e muito individual com qualquer texto que possamos ler, não é? Seja ele um poema, até um romance enorme, ou um conto, ou um livro de filosofia, não interessa.
E que nessa dialética e nessa relação muito íntima e única que nós estabelecemos com aquele texto, e eu insisto muito no facto de ser única, porque se eu for ler aqui o Direito à Preguiça, eu vou retirar deste livro coisas que vocês não vão retirar, vocês vão retirar outras aprendizagens, não é? Porque essa relação íntima que se estabelece é fruto daquilo que nós somos. De todas as nossas vivências, a nossa estrutura intelectual, emocional, espiritual, etc. Experiência, o que já vivemos, o que sabemos que os outros viveram. Sim. Portanto, e isso, de um ponto de vista até filosófico, há quem defenda que o livro nunca é o mesmo consoante a pessoa que o lê, que ele nunca está terminado, inclusivamente, Sim. não é? E que nunca será o mesmo também consoante a fase da vida em que nós lemos os livros. Sim. Tão verdade. Porque há Tão releituras, não é? Sim. Há releituras que revelam... Li aquilo com 15 anos, depois voltei a ler. O Exatamente. que é que eu não tinha percebido? Exatamente. Olha a vida. Exatamente. E às vezes até acontece nós pegarmos em livros que não conseguimos ler porque nem sequer não vivemos ainda o suficiente para nos relacionarmos intimamente com aquela mensagem, extrair dali a informação e lições. Sem dúvida. E então, nós nesse processo biblioterapêutico passamos por três fases fundamentais, que é a identificação, não é? Com os personagens, com a história. Eu também considero a não identificação importante, porque acho que isso contribui para o outro... O oposto. Para o outro Exato, lado. que contribui para uma outra fase do processo biblioterapêutico, que é o discernimento, que é nós percebermos quem somos, Ok. não é? Em contraponto, somos também, e não o é? que não somos também, não é? E a questão da catarse, que é aquela sensação de alívio que nós vivemos quando acompanhamos uma história até ao fim e ela termina, pode não terminar às vezes completamente fechada, pode até nem terminar bem, não é? Certo. Mas identificando-nos com personagens, nós sentimos algum alívio, até porque se universaliza algumas emoções, ou seja, nós percebemos que não estamos sozinhos nas nossas angústias nem nas nossas alegrias, não é? Há mais alguém. Há mais alguém. Sejam personagens de ficção, sejam personagens reais, através da leitura de uma biografia, de um livro de história, etc. Portanto, são estes 4 momentos: a identificação, o discernimento, a catarse e a universalização. Portanto, isto é de uma forma muito resumida como é que Claro. a biblioterapia funciona. E é tão grande. É enorme. Tu disseste que são só 3 coisas. 4. 4. Quatro. E depois há mais 3 coisas que nós fazemos sempre quando estamos a ler, e que é um processo, obviamente, paralelo ao processo biblioterapêutico, mas que é intrínseco. Que é nós quando estamos a ler estamos sempre a recordar. Sempre a recordar. As pessoas às vezes não se dão conta disso, não é? Claro. Estamos sempre a fazer associações entre aquilo que já vivemos, aquilo que Precisamos, sabemos. não é? Precisamos para identificar o que estamos a ler, não é? Sim. Para reconhecer. Exatamente. E depois estamos sempre a extrapolar, a trabalhar a imaginação, a reconstruir um outro livro na nossa cabeça. Sim. Não é? Sim. E vezes- tudo isso contribui para o processo biblioterapêutico, que é muito criativo, é muito flexível. Pode-se levar a biblioterapia para dentro dos hospitais, por exemplo. Hospitais. Pode-se Portanto, levar a biblioterapia para Centro dentro das Nacional de Saúde, que empresas. escute bem, não é? Que a Sandra. A biblioterapia não tem faixa etária. Eu estava a implementar um projeto de biblioterapia para bebés prematuros, Olha. não é? E faço leitura em voz alta também no Hospital de Santo António, no Porto, eu e mais um grupo de voluntários. Ali no Hospital de Santo António, portanto, são adultos que estão internados. No Centro Materno e Infantil do Norte é que há crianças. Portanto, adequa-se, os benefícios de ler ou de ouvir uma história são transversais, são universais. Sim. Portanto, havendo vontade de levar a biblioterapia e a leitura e o livro para um determinado contexto, é perfeitamente possível, não há Resumindo, barreiras. onde existirem pessoas, Existem histórias, não é? existem Exatamente. histórias. Desde as mais pessoais às Exato. mais imaginadas. Sim, as mais fantasiosas. Eu tenho uma Sim. pergunta que não sei se faz sentido, mas Sim. apetece-me. Então diz. Que é... será que estamos a viver poucas histórias neste tempo da humanidade? Ou estamos a viver histórias que... não era bem estas histórias que eu queria. Aquelas histórias que nos entram pela televisão e pelo rádio, no vizinho e na rua e as outras pessoas ali ao pé de nós. Boa pergunta. Essas histórias são as histórias que nós precisamos ou temos que criar outras histórias?
Eu acho que nós estamos rodeados de histórias, mais do que nunca. Yes, Mais do que nunca. sempre. Agora, se são as melhores histórias, há histórias que são reais e que nós não podemos enfiar a cabeça na areia e fazer de conta que elas não existem. Não é? Não convém que sejamos alienados. Fingir que não existe. Esta história não existe. Não. Já basta os Coisas 70% más, não. de abstenção nas eleições do fim de semana passado, que me deixaram doente. Mas isso é outro assunto. Certo. Portanto, convém que nós Também, vivamos com... também tem uma história. Essa também é uma história. Também é uma história. Uma Ou história seja, um bocado os 70% triste, mas- ganharam qualquer coisa. Estão a Sim. dizer qualquer coisa. Sim. Pois. No fundo foram eles que ganharam, 70%. Pois, não sei se quer dizer qualquer coisa. Está. Quer dizer, dirá qualquer coisa, obviamente. Sim. Agora Talvez aqui ainda não podemos ver é de vários prismas. Sim, claro que sim, Ah, claro que sim. Exato. Agora, por exemplo, há as histórias das redes sociais, que são metade da história. Ou um terço, ou Tão uma giro. décima parte da história. São meias histórias. São fragmentos, É não o é? lado solar da história, não é o lado lunar. Também. E então andamos um bocado... Um beijinho ao Rui Veloso. Foi sim. logo o que eu me lembrei. Eu lembro-me tantas vezes dessa... Tantas Esta- vezes mostra-me o teu lado lunar, esta mas porque letra, as pessoas Esta letra é, Acho que se é a nós minha letra tomarmos preferida do Rui. atenção, é brutalíssima. andam a fazer todas de conta que o nosso Uhum. lado sombra não Os existe. filtros. Não é? E então, porque nas redes sociais é tudo perfeito, somos todos felizes, lindos, Todos. viajamos muito, comemos nos melhores restaurantes e estamos sempre Estamos sempre bem felizes. vestidos e, Estamos sempre... e na festa e nu e tal. bom. E eu faço o mesmo. Estou aqui. Mas a verdade é que ninguém vai, ou são raras as pessoas, às vezes há uns desabafos e tal, mas que falam dos seus problemas e das suas angústias e que desabafam esse, ou seja, o lado mais frágil não Sim. é, não damos o flanco, não é? Ou seja, fazemos de conta que isso não existe. Não é o primeiro isso a pôr a aparecer. cabeça na areia. Isso é pôr a cabeça na areia, mas sobretudo para pessoas menos maduras, que estão ainda a crescer em formação, isso pode criar uma visão distorcida do que é a vida e do que é a realidade, não é? E pode criar muitas angústias Pode e e cria muita mesmo. frustração. E cria mesmo. E cria mesmo, não é? Esta Do, minha- eu esta nunca minha- vou ser sim. como esta pessoa, eu nunca vou fazer, eu nunca Certo. vou Ou então conseguir. o que é que eu tenho que fazer para ser? Exatamente. E o preço que eu pago para ser. Exatamente. E que atalhos é que eu vou recorrer para... E então, sim, eu acho que vivemos Tive um insight rodeados... agora. Sim, Posso partilhar? sim, Tive claro. Um insight. Então, É tão interessante porque acabaste de falar e eu pensei, pois é, nós estamos rodeados de pessoas que aspiram ser outros. exatamente. E isto é tão estranho. Isto foi o insight que eu tive agora. Portanto, As nossas crianças, os nossos jovens aspiram, o sonho deles é ser ser outras aqueles. pessoas. Sim. E isto é tão longe do que eles podem ser. E há uma diferença muito grande entre aspirar ser aquela pessoa ou ter aquela pessoa como um farol que me orienta. Não é? É muito diferente. Eu tenho, é completamente diferente. Eu tenho figuras Podemos que me ter inspiram. heróis. Eu tenho, toda a gente tem heróis. Claro. Não é? Agora, se calhar há uma diferença entre heróis e ídolos também. Certo? Não é? Sim. Sim. Pois. E mentores. Sim. E não é? mentores, sim. E então, lá está, se calhar é preciso ver essas pessoas que nos inspiram de outra maneira. Elas inspiram-nos para que façamos, para que possamos percorrer o nosso caminho. Não é, não é o caminho igual ao delas, mas é o nosso, tendo aquele exemplo como inspiração. Eu, por exemplo, no outro dia tive quase para partilhar isto lá na natação, mas achei que era um bocado ridículo, mas vou fazê-lo agora. Quando eu vamos. estou... Quer ser o Quando Michael eu estou- Phelps. Quando eu estou a nadar, que é uma atividade à qual eu voltei há cerca de um ano, enfim, fruto do envelhecimento. Eu frequentei ginásio Não. durante muito tempo, depois patifei os joelhos lá numa máquina Ok. e então o meu médico disse-me que se calhar podia experimentar nadar e estou super, super feliz a nadar, sinto-me tão bem. Pois. E eu estou muitas vezes a nadar e vem-me uma pessoa à cabeça na qual eu penso muitas vezes que eu nem sei o nome dela, sei que foi uma miúda refugiada que atravessou o Mediterrâneo de barco e que salvou uma série de gente porque ela nadou durante 3 horas a empurrar o barco para o barco chegar a bom porto. Certo. E ela depois participou nos Jogos Olímpicos, na equipa dos refugiados, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ok. Eu
eu penso tantas vezes nessa Também não miúda sei que o eu nome, nem se sei o nome souberem, dela. Podem Mas partilhar. um bem-aja e um beijinho. Mas é uma história muito inspiradora, não é? É óbvio que eu não Se imagino che- sequer se a chegar passar sequer. pelo que ela passou. Mas é um Sim. farol, é uma luzinha que está lá. Aquela miúda nadou 3 horas a empurrar um barco. Para salvar pessoas. Como é que eu não consigo fazer o exercício que o professor me tem aqui a mandar Olha, fazer? se souberem o nome, podem depois Sim, comentar, partilhem. Sim, partilhar partilhar. connosco. Podem deixar aí em baixo. E quem sabe se chega até ela. Sim. E depois há Não sabemos, o Nelson Mandela, que é assim também uma pessoa através de alguém. Sim. que eu adoro. Sim, e Sim. que lá está e que me orienta, mas é Sim. talvez essa diferença entre desejar ser alguém e ter só essa pessoa como referência. Estamos confusos em relação a isso mesmo. Ter Sim. heróis ou ter ídolos. Esta noção de idolatrar outras pessoas e de nos inferiorizarmos porque eles são deuses Sim, do Olimpo não faz Sim. sentido nenhum. E isto é fruto de uma educação que não está a educar. Para o ser. E Está a depois educar é para o ter. interessante, porque sim. Mas vocês não se sentem Faz. que há, não sei, eu sou uma otimista Sim, e gosto de ver o por copo favor. meio cheio. Vamos dizer para o lado. Mas acho que há acho que se começam a ver sinais evidentes de uma mudança, Sim. não é? Uhum. Aliás, isto Yes. Isto, Estas vocês. coisas. Obrigado. vocês fazem, todos nós, o que eu faço, Sim. as pessoas maravilhosas que eu tenho conhecido desde que Sim. decidi ser biblioterapeuta, nós também, desde são que pessoas que criámos estão a fazer podcast. outro caminho, Sim. não é? E que estão a criar uma consciência, Certo. não é? A vibrar noutra onda energética. Sim. Nós sentimos na qual que acontece uma coisa que vai ser o grande conflito da nossa era, que é, sim, existe outra forma de fazer, mas não pode ser dentro da caixa atual. Pois, Ou seja, não é com esta escola, com estas empresas, com Sim. esta política, com Sim. esta justiça, com esta... Ou Sim, seja, que condicionam e os grandes limitam. revolucionários, os grandes evolucionários sociais da nossa era vão ter que criar um caminho bom, mas fora desta caixa. sim, E a verdade é que os jovens, E é aí que portanto, entra o conflito existencial dos jovens. sim, Mas eu tenho que andar na escola, mas eu não me identifico nada com a escola. pois. Epá, tenho que ir para a escola, mas eu não me identifico com esta escola. sim. Desculpa. Mas é. Não, eu ia dizer que entre aqueles que idolatram, existem outros que têm uma necessidade extrema de mudança, não é? Sim. Portanto, que vão ganhando consciência e que se Querem percebem mais que não água. encaixam. E são esses, mais água. connosco Sim, e com os se que nos inspiraram e os que os vão inspirar a eles, que eu também quero acreditar que vamos Obrigada. construir algo muito diferente daquilo que tem vindo a ser até aqui. Espero não é? bem que sim. Precisamos muito esta onda disso. de fachada e esta onda de artificialidade, não é? Sim. Tudo muito Sim. pela rama, tudo muito Tudo superficial. muito superficial. Um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos chama-se precisamente Os Superficiais Olha. e o subtítulo é O que a internet está a fazer aos nossos cérebros. Está. E está a desligar uma série de sinapses E é, e é que tão nos estranho. estamos a embrutecer. É tão estranho Ui, porque isto não é uma generalização, mas é um facto. Existem engenheiros da internet que estão a fazer esses processos de propósito Sim, para enviesar a nossa opiniões, percepção. sim. reações, comportamentos para comprar, Mas, comprar, mas, vender, também, comprar. mas também há muita gente que trabalha nessa área e que está a sair com outro lado. reações viscerais, Yes. não é? É estas situações. A estas situações, porque perceberam o engodo. Yes. E então nós temos que ser muito fortes para resistir a isso, para desligar, para fazer uns detoxes regulares e, sobretudo, para irmos buscar informação e aprendermos Era isso. noutros sítios que não seja a internet. E então, por isso é que eu advogo o livro, acima de tudo, e a conversa, o As estar relações. com as pessoas, A vida o real. alimentar, a vida real, o Sim, estar... nós costumamos dizer que nenhuma máquina vai promover o contacto que nós Não, conseguimos não, e não, o não. afeto que nós conseguimos Não. passar uns aos outros. Nem pensar. Eu não Portanto, acredito um nisso, abraço, não. Sim. por mais que exista uma máquina que dê abraços, mas não vai, o contacto, o toque, a pele, o calor, não é? Portanto, não vai ser igual. As feromonas. Sim, Sim, os cheiros. sim, sim. Sim, tudo isso, O claro. amor, Sim, sim. É É,
não se imita, não é? Ou se fizerem uma imitação, será isso, é uma imitação fajuta. Ou seja, Pobre. há esperança para a humanidade. Claro que há. Claro que há. Claro que há esperança Caramba. para a humanidade, sim. Fizemos esta pequena viagem na história menos boa, mas vamos contar histórias boas então. Então, O histórias que é que se boas. está a fazer de bem no mundo? O que é que tu estás a fazer de bom no mundo? Bora lá. Como é que as pessoas reagem? Com amor e com à tua- humildade. Como é que as À pessoas reagem? biblioterapia. Isso. Reagem muito bem. Fazer. Reagem muito bem. Esta atividade tem, lá está, tem-me permitido estar em contacto com clientes particulares, tem-me permitido ir às bibliotecas municipais de norte a sul do país, onde Maravilha. tenho conhecido pessoas incríveis. Eu acho que nós em Portugal não valorizamos o suficiente as bibliotecas. O que está dentro das bibliotecas, as pessoas que trabalham nas bibliotecas. Pessoas, biblioteca. Eu às vezes digo, porque a biblioteca tal tem isto e aqui, as pessoas ficam, a sério, uma biblioteca? Eu acho que, de uma forma geral, os portugueses, aliás, nós temos uma rede bibliotecária incrível, É verdade. não é? Que é uma das grandes conquistas do 25 de Abril. É um espaço de liberdade, é um espaço de comunhão. Toda a gente pode ir à biblioteca, toda a gente pode requisitar livros, DVDs, ver filmes. Quando está frio, as bibliotecas estão quentinhas. Quando está calor, as bibliotecas fresquinhas. estão fresquinhas. Sim. As bibliotecas hoje em dia são construídas de raiz para serem bibliotecas com projetos de arquitetos incríveis. Portanto, são espaços bonitos onde apetece estar, onde apetece ler. E os portugueses, eu acho que os portugueses não sabem isso o suficiente. Pois não. E então, para mim, essa tem sido uma das grandes riquezas. Definitivamente uma das histórias bonitas que eu tenho vivido. Eu vou às bibliotecas para dinamizar oficinas de biblioterapia, portanto, normalmente estas oficinas são frequentadas por pessoas que trabalham nas câmaras municipais e professores e técnicos bibliotecários. Portanto, tenho conhecido pessoas incríveis. Tem-me permitido também ir às escolas, falar de biblioterapia e Olha. apresentar o meu livro. Lá está. Às vezes é uma experiência muito boa, às vezes é uma experiência menos boa, porque acho que encontro, às vezes, miúdos muito apáticos. E É o sem outro lado. espírito crítico, não é? É isso mesmo. E sem... E às vezes sem conseguir identificar valores orientadores. Eu falo muito nisso. Tens não é? razão. E sem conseguir 100%. identificar sonhos. Eu falo muito dos meus sonhos, ainda tenho sonhos que dava para esta e para a outra vida. E às vezes eles têm Exato. dificuldade em dizer, o meu sonho era fazer isto ou conseguir aquilo. E às vezes eu obtenho respostas muito viradas para o materialismo. É ter o carro não sei É quê, isso. é ter dinheiro, Morar ali, ter a casa, ter o. Sim, fazer e então às viagens. vezes venho assim um bocado mais desanimada das escolas, mas É. a maior parte das vezes venho muito contente com os miúdos que conheço e sou sempre muito bem recebida em todo o lado. Depois, outra coisa boa tem sido de facto o levar a biblioterapia para as empresas tem sido um desafio enorme. Enorme. Mas agora eu falo no plural porque eu nesta questão da biblioterapia em contexto empresarial estou a trabalhar com a Kátia de Schimmel, que é, Ok. olá Kátia, obrigada, que foi uma pessoa que eu conheci em 2015, em setembro. Fomos ambas convidadas para falar numa TED Talk Lindo. em Santo Tirso e então conhecemos-nos nesse dia e assim que eu lhe falei em biblioterapia, ela é especialista em pensamento criativo e em Mas eu criatividade. Ok. Design E thinking. tem, exatamente, em design thinking. Teoriza, uma Sim. grande teórica do design thinking em Sim. Portugal. Por favor, leiam os artigos da Kátia, leiam a tese da Kátia, que é maravilhosa, mudou a minha vida, minha visão sobre design thinking. Portanto, quem Por sabe favor. se um dia também falaremos com a Não, Kátia. está marcado. Sim. Temos de ir ao Porto, porque Faz está. todo o sentido. Kátia, desculpa, a sério, vamos ter contigo qualquer dia. Vamos à Mindshake. Lá qualquer no dia. Mindshake, que é Vamos uma embora. casa linda. E a Kátia está comigo neste caminho Isto que é não tão tem sido pequenino, fácil. É tão bom. Desde 2016, 2015 tivemos a primeira conversa e depois em 2016 começámos a levar isto a sério e agora, paulatinamente, estamos a conseguir chegar às pessoas certas dentro das empresas, nos recursos humanos, sem termos aquele olhar de Para que é que isto serve? bibliografia, para que é que isso serve de disparate? e Que tal, miséria, não sei o quê. Nós perder aqui tempo a temos ler que ler brothers. os regulamentos. Temos é que fazer
fazer coisas, não é? Nós ler aqui temos que livros. processar salários, é para isso. Sim. É E para isso que marcar nos pagam. faltas. Portanto, temos que analisar o relógio de E pontos, marcar chegaram horas. Exato. E marcar Não, mas a faltas. Cátia tem feito um caminho incrível Sim, com a senhora. criatividade nas empresas portuguesas Sim, e senhora. então agora a biblioterapia está também a começar a entrar nas empresas. E depois, por último, mas não, enfim, por Not último, the least. na minha, exatamente, Ok. not the least, o voluntariado no Hospital de Santo António, em Sim. que há um conjunto de pessoas que faz leituras em voz alta à cabeceira de utentes internados. Nos serviços de hemodiálise, hematologia, neurofisiologia e neurologia. E futuramente, tivemos ontem a primeira conversa sobre isso, nos cuidados paliativos. Era a minha próxima. Sim, cuidados paliativos, grande desafio, Grande mas desafio e que lindíssimo. faz todo o sentido, E todo o que lindo. sentido levar a biblioterapia. Obrigada, levar é os uma área do livros. meu coração. Sim, É. e ontem conheci uma equipa maravilhosa. Foi? Maravilhosa, sim. Ainda bem. E fiquei muito grata por me terem convidado de uma forma muito espontânea a participar na reunião mensal lindo. que eles têm. Sim, Eu agora emocionei-me um bocadinho porque eu trabalhei numa equipa de cuidados paliativos sim, e que deixei quando me dediquei completamente e exclusivamente à Qualia. Mas é uma área que eu gosto muito. Sim. Foi de onde tirei Grandes sei lá, lições? grandes lições. Grandes Muitos lições, sim. ensinamentos. sim. Portanto, Claro que sim. faz todo sentido. E depois um projeto com os bebés prematuros, que está neste momento suspenso, para a minha gigantesca frustração, mas que não está esquecido. Portanto, eu continuo aí, juntamente com a Associação Portuguesa de Apoio ao Bebê Prematuro, a XXS, a trabalhar... giro. Tão giro! Não conhecia! Pá, vocês são lindos. Têm que falar com a XXS. Nós Ok. vamos perguntar, vamos pedir para nomear as pessoas. pronto, é sim. uma das tuas Sim, nomeações? É uma das minhas nomeações. Tem feito um XXS, trabalho já tá. Já sabem. incrível. Live. Incrível Já estão. junto das famílias e dos Claro. profissionais de XXS. neonatologia, Tão bom. XXS. Pronto. Portanto, vamos estamos embora. aí a trabalhar com muito amor e muito afinco na revitalização deste projeto. Portanto, muitas histórias bonitas. Perdi a conta, a história. É verdade. Sim, Mas- já não estamos a contar, já só estamos a ouvir as tuas histórias, que Não é, é sempre bom. Depois há histórias das pessoas que eu fui fotografando para o acordo fotográfico Essas são e giras. das amizades que fui fazendo à custa disso, não é? De pessoas que ficaram na minha vida, entraram na minha Maravilhoso. vida Pois, através do acordo Há fotográfico. pouco eu ia perguntar como é que as pessoas te Como é que as pessoas te recebem? na Exato. tua leitura, ou na tua leitura, quer dizer, elas estão a ler, não é? Na sua E leitura. tu dizes, olha, desculpa, boa Olha, tarde. se faz favor. Exato. Oh, bom dia. Eu estava a ver que... O meu nome é E Sandra. as pessoas fazem... Eu não vou dar dinheiro. Eu já dei ontem. Sim. É curioso porque eu tenho. Então, São raras as pessoas que dizem que não. Quando eu me Pois. aproximo e peço autorização para fazer fotografia, explico porquê. Porque eu acho que temos logo isso à partida. É o livro, é aquele elemento que nos une. Não é? Certo. Sim. E então a maior parte das pessoas diz que sim. E a partir daí, bem, já ri às gargalhadas com pessoas que tinha acabado de conhecer, já chorei, fiz uma amizade no Irão com uma leitora, somos mesmo amigas, voltei a estar com ela agora, já fui ao Irão 3 vezes, eu conhecia na segunda viagem fixe. e mantenho-me em contacto com ela e agora estivemos juntas e fomos jantar e apresentei aos meus clientes, porque eu vou para o Irão como líder de viagens, portanto jantamos juntos e no ok. dia a seguir também, pois é outra história bonita É da outra minha vida. história. De repente fizeste... E ainda... Portanto, dá- What? E tivemos Mais? aquele primeiro dia em que eu a conheci, ela estava a ler em voz alta, eu não sabia quem era aquela pessoa, depreendi que fosse o namorado, mas não tinha a certeza, era um rapaz, estava sentado ao lado dela, e ela estava a ler em voz alta, em persa, em farsi, que é uma língua que eu não percebo em 99%, mas que é Claro. muito melódica e que eu acho muito sensual, poemas do poeta Hafez, que é um dos grandes poetas persas, junto ao túmulo do poeta, onde eu levo os meus clientes também, é de umas visitas que fazemos em Shiraz, no sul do Irão. E ela estava tão linda a ler em voz alta para aquele homem, e então eu interrompi aquela leitura, que é sempre um momento menos bom, não é? E pedi-lhe para fazer a fotografia, e a partir dali desenrolou-se uma conversa
tão linda sobre literatura, sobre poesia. Depois apareceu um amigo dela que se sentou. Bem, acabámos por fazer uma tertúlia em que se falou de política, que no Irão é sempre um assunto E o poeta delicado. estava incluído. E o poeta estava ali. lá. E ela disse-me: quem a Duas fez uniu, jamais separará. E então estamos juntas até hoje, Tão lindo. uma amizade mantida à distância. E para não falar na Inês, olá Opa. Inês, eu falo sempre Olá, de ti Inês. Inês, porque a Pronto. Inês foi uma pessoa que eu conheci por causa do acordo fotográfico e que depois foi trabalhar comigo. Olha, vês, Inês, Olha que beijinho. bom. Pronto, há Portanto, sempre há encontros. Espetacular. Sim, acabámos por trabalhar São juntas lá na encontros, livraria. exato. Ou seja, eu tenho encontrado gente incrível e que quando eu fiz o crowdfunding para comprar a minha câmara fotográfica nova, Sim. foram essas pessoas, algumas que eu já tinha fotografado havia imenso tempo, estrangeiros. Um italiano, o Nino, que eu fotografei em Istambul, no aeroporto. Íamos para a China, fotografei-o a ler e ele foi das primeiras pessoas a contribuir para a minha câmara fotográfica nova. Ou seja, pessoas que eu achei que já não estavam a seguir o acordo fotográfico, mas não é verdade, continuam a par daquilo que eu faço. Portanto, eu tenho esta rede Certo. de pessoas que fotografei em 25 países já. De acordantes, E que- uma rede de acordantes. Sim, de acordantes E de fotográficos. amigos. Sabes quantos? Quantos é que já fotografaste? Neste momento já são mais de 500 pessoas. Ai, tão fixe, pá. Sim. Já é uma grande Já. comunidade. É uma montra enorme Vamos de a leitores. isso. Qualquer dia vais fazer um grande congresso dessas pessoas todas. Tenho pensado, quando o acordo fotográfico fizer 10 anos, gostava de fazer assim uma coisa gira, tão que giro. nos reuníssemos, Ai, que conseguíssemos. bonito. Pelo menos os leitores em Portugal é sempre mais fácil. Sim. 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 Sandra, que livros é que ainda não leste? Ai, a Que minha gostavas lista. de ler? A pergunta não é bem essa, não é literal. É que histórias é que gostavas de ler e ainda ninguém escreveu? Esta é que é a pergunta. Que histórias é que eu gostava de ler? Isso é muito difícil, porque Pois é. o mundo da edição é tão vasto e tão aberto. Tudo está editado em livro, todas as histórias. Isto não é esta pergunta não é literal. Eu sei. Tem a ver com sonhos, com sentidos, com propósitos, com futuros. Convivências. O que é que. Posso fazer a pergunta de outra forma? Sim. Que história é que ainda vais escrever? Que as pessoas vão dizer: que giro essa história. Eu quero muito escrever sobre o Irão. Quero muito. Para dar a conhecer. Sim. Não sei se vou conseguir. É mais uma meia história, não é? O Sim, Irão. é, sem dúvida. Há Pois é. imensos preconceitos. Pois é. E é um país fascinante, tem muitos problemas, Pois é. obviamente, eu não os ignoro e revoltam-me muito alguns dos também problemas, a mim. algumas das questões, mas é um país mal entendido e há muitos preconceitos. Pois Não é. sei, eu gostava que se escrevesse, mas está-se a escrever muito sobre aquilo que nós falávamos ainda há pouco, estávamos em off ainda, sobre Sim. o facto de nós estarmos a trabalhar cada vez menos em hierarquia e cada vez mais Sim. em rede, Uhum. não é? E de se estabelecerem comunicações entre conhecimentos ou áreas do conhecimento que estiveram de costas voltadas. Sim. E a forma como agora tudo está a contagiar positivamente, não é? Nós vamos buscar ensinamentos aqui, vamos buscar ensinamentos ali. A complexidade está a tornar-se sistémica. Sim, Sim. exatamente. Será que finalmente percebemos que Finalmente. temos que nos juntar? Exato. E que nos juntar não é só em número de pessoas, mas realmente aquilo que sabemos na diversidade e não Sim. agrupar-nos porque nos identificamos E com na o mesmo. complementaridade. Sim. Exato. Essa é que é a palavra. Sim, sim. E eu acho que, não sei, em Portugal eventualmente escrever-se mais sobre questões de civismo, Ok. que é um Olha, assunto olha. que me preocupa Ok. muito. Com respeito comum, E- é isso? Sim, Respeitar pelo bem comum. O respeitar o bem comum, Sim. Eu concordo. sim, a questão da liberdade, Valores. valores, a questão da liberdade que é dada como adquirida e não é, nunca será, é preciso lutar por ela todos os E dias. ainda não está bem compreendida. Não. Liberdade não é aquilo que os humanos ainda estão a pensar. Ainda Sim. não é aquilo. Sim, Ainda falta um bocadinho. É a sua própria, não é? É fazer de alguma forma o que tu fizeste, que foi, não, eu já não estou bem aqui, estou condicionada com o relógio de ponto e vou-me libertar sim. para viver o que eu quero viver. Sim.
mas sem esquecer que a minha liberdade termina onde começa a liberdade dos outros. É o viver em comunhão, o ter consciência do que é a coisa pública, É o bem comum. o bem comum, Sim. vivermos menos voltados para o nosso umbigo, estar mais despertos, mais lúcidos. Eu acho que precisamos de De acordar mais. Eu acho que precisamos de acordar. Olha, E então dissemos a mesma palavra. tudo o que se puder escrever sobre isso, Soube acordar. Despertar. mais complexo, menos complexo para as várias faixas etárias, não é? Acho que é importante, Sim. é um bom investimento. Olha, nós estamos a escrever essa história Sim? com a qual, sim, Ok. é mesmo o nosso trabalho. É isso que estás a Boa. dizer. Mas a escrever, a pensar, é no sentido figurado. Escrever sentido figurado. Ok. Mas poderia dar um livro. Mas poderia. Mas E poderemos poderá. pensar nisso. Poderá. Podemos pensar nisso. Ok. Mas as nossas facilitações, as nossas vivências, o nosso ecossistema serve precisamente para os seres humanos despertarem lá dentro. Dizer, Sim. espera aí, eu não preciso ser assim. E de ser mau. E de ser reativo. Posso criar o meu futuro? Posso. Ok. Vou criar o meu futuro. E vou respeitar Ótimo. o bem comum. Nós trabalhamos muito Sim. sobre os valores. Muito. Sim. Muitos. Sobre a nossa questão grandiosa de ser humano, mas minúscula no todo, não é? Porque Somos só uma célulazinha Sim. no meio Sim, destes milhões sim, todos. sim. porque nós apropriámos. E agora vamos pegar neste livro que Estava-me a lembrar de Não mais uma coisa das intermitências da morte. Foi uma outra frase que eu sublinhei, em que ele dizia sobre a nossa existência, que nós somos uma linhazinha de merda, desculpem a expressão, não está a Está desvanecer, que está a desvanecer, Sim. a a desvanecer. desvanecer. Sim, ou seja, que é a nossa passagem. É o carvão a acabar. É efêmera, sim. Olha, acabou Sim, o bico. sim. Pronto, olha, não há mais nada para escrever. Mas é Pronto. importante, por acaso no dia falava sobre isso com o meu irmão, que ele esteve em Matosinhos, tivemos a oportunidade de jantar juntos. Eu acho que é tão importante nós fazermos dessa passagem efêmera qualquer coisa que seja, que esteja, Claro que sim. que não é, eu também não quero ser Mas sim. preconceituosa, Sim. nem, mas eu Força. acho que fazer qualquer coisa para além da vidinha, pá. Esse é que é o grande propósito da consciência humana. Não é que a vidinha não tem nada de mal, mas é tão triste nós termos uma oportunidade de cá estar. Enfim, eu acredito que há outras, mas Sim. pronto, partimos do princípio que é só esta. Eu vou dizer que uma é frase arrojada, que Sim. é uma coisa que eu acredito profundamente. Se nós atingirmos níveis em que só estamos a fazer coisas para nós nos sentirmos bem e não para todos nos sentirmos bem, estamos a perder tempo. Sim, Eu acredito nisto profundamente. sim. Acho que se apontarmos para Que o... no fundo é a vidinha, não é? quero me A sentir minha. bem. A minha. Pois, Se exato. não estivermos a pensar nesse bem comum, que a Sandra Sim. fala aí muito bem, estamos a perder tempo. Pois, lá está. É o tal gastar tempo e não investir tempo. Yes. Não é? É o tempo que passa sem Sim. propósito. Yes. Sem propósito. sim, E então. Sem sentido. Sem sentido, sim. E eu acho que é essa a grande frustração de pessoas que adoecem, não é? Sim. E foi o que me aconteceu também. Foi? Eu acho que sim. Identifica-te. Eu acho que sim. Já adoeci dessa forma. Sim, Do o que é que eu estou a fazer? Não. sim. A doença do propósito. É a falta, sim. É a falta de sentido, é a falta de propósito, não é? E então, sim, fazermos esse esforço de chegarmos, enfim, um dia ao fim da vida e termos a consciência de que contribuímos de facto para alguma coisa. Sim. Participamos no bem maior. Eu pelo menos, preocupo-me com isso, Então temos que trazer uma palavra nova para esta conversa. que é Coragem. coragem. Não é? Porque depois entramos naquele all tão confortável que dizemos, epá, tenho que fazer qualquer coisa. Mas se calhar... deixa estar. É preciso coragem para atravessar o all e ir em frente fazer as coisas que são precisas fazer. Não é? Como, Sim. por exemplo, resgatar a nossa vida. Sim, Porquê é que estamos a trabalhar Sim. em sítios onde estamos infelizes? exato, É esta a pergunta. exato. Concordas? Concordo que é preciso coragem, sim. Parecido daquela segurança que tu falavas há pouco, não é? Sim, Aquele conforto tão enganador. Tá, é certinho. É tão certinho. sim. Ontem li uma crónica do Miguel Esteves Cardoso, mas li na diagonal, Mac. sobre essa questão da coragem. Saiu agora neste novo livro. É um unicórnio. o Mac. Sim, Nós queremos muito. Mac, por favor, se estiveres a ver, uma favor. crónica Se que vires, saiu esta por favor. semana. por favor, pela tua vida, homem. Eu quero falar contigo neste senso divergente. Vamos embora. E ele falava nessa questão
da coragem. Sim, é preciso coragem, é preciso às vezes dar passos em frente sem saber muito bem o que é que está Sim, senhor. à O que é que nossa vai frente, o acontecer? que é que vai acontecer, é preciso Isso assusta-te? um bocadinho, mas é aquele susto que também mantém, que permite dar o salto sem estar completamente A leste. a leste, não é? É um salto presente, não é? Sim, Aquele manter stress os necessário pés, para estar sim, exato. Para Alerta. me manter alerta, Ok. exatamente. Calma. É Há isso. saltos, mas... É isso. Espera aí. Mas arrisco muito. Arrisco bastante. Yes, é isso mesmo. Mas é um risco controlado, lá está. Não é loucura absoluta. Não é. Eu, quando me despedi e decidi ser biblioterapeuta, não foi. Enfim, tinha uma poupança mínima que me permitiu voltar a estudar e que me permitiu viver ali durante uns meses largos sem ter um rendimento Claro. fixo, não é? Ainda hoje não tenho um rendimento fixo, mas já sou autónoma, Certo. vou sendo autónoma financeiramente com as minhas atividades. Portanto, não foi uma coisa louca. Tenho aqui 1.000 euros, vou despedir-me e vou tentar. Se calhar até tinha resultado, não sei. Mas, ou seja, é. Depende da tua vontade. Sim, ou seja, é uma coragem, mas não é uma coragem deslocada, digamos Sim. assim, não é. Sim, sim. Porque senão é só loucura. Não, exato, não foi uma alucinação, mas Exato. sim, mas houve momentos em que durante muitos meses acordava e Dizias, "Oh, não!" a primeira coisa que eu pensava era o que é que eu fui fazer, Oh, mas meu Deus. levantava-me logo, eu não Eu deixava fazer. sequer, era tipo uma fração Ok. de segundos, eu punha O os pés no pensamento não chão, podia invadir muito. exatamente, levantava-me, punha os pés no chão e começava o dia. Sim. E Sim, ia sim. trabalhar, ia investir nas minhas ideias, ia fazer contactos e mandar e-mails e construir o meu site, ou seja, trabalhava. E é isso mesmo. E sendo que uma vez disse ao meu irmão também, é uma pessoa com quem eu converso muito sobre estas coisas, os meus pais, que tinham medo sentado no sofá, a olhar-me aqui para a nuca, Ok. mas ele estava ali, enquanto eu trabalhava, ele estava a olhar, sentia que ele Estás a ir estava lá. bem, hã? Estou aqui a ver. Mas, Olha, um abraço ao irmão. da ao Sandra. Adriano, Adriano. Beijinho. beijinhos. Grande Beijinho, abraço. Adriano. Obrigado por estares lá a vigiar. A miúda. Mas não deixei que o medo interferisse muito. Sim, E vou fazendo o caminho. claro que sim. O medo tem que Claro, existir. Lá mas está. o medo tem que existir. Também Porque é protetor, não é? É, Sim. é isso que o medo é o que faz dar grandes saltos, mas com calma. Sim, Ok. Se Sim. não houver medo é loucura. Aí é que está. sim. Sem medo é uma loucura. Não façam nada sem medo, por favor. Mais. O que é que podemos falar mais? Sandra, diz-nos o que é que Não falta, sei. o que é que Olha, falta como é- dizer? Como é que, queres como é que dizer? funciona? Eu lembrei-me que falaste há pouco do voluntariado e da Sim. leitura. Isso é um projeto também teu? É um projeto em que te... Inicialmente não. Inicialmente eu fui convidada a entrar para este projeto como voluntária, em outubro de 2016. Também tu Havia voluntário. uma empresa do universo da edição que estava por trás desse projeto e que entretanto se desvinculou. E eu não quis de maneira nenhuma que o projeto acabasse, e então pedi-lhes autorização para continuar, porque entretanto eu passei de voluntária a coordenadora do projeto, Ok. em nome desta entidade. Certo. E então pedi-lhes autorização para continuar o projeto como coordenadora, sendo que eles se desvincularam do projeto, não é? Mudamos-lhe o nome, agora chama-se Voz aos Livros, tem uma associação cultural sem fins lucrativos do Porto, Ok. que é a Gazua, Sim, senhor. por trás, ou seja, é uma entidade enfim, que me enquadra pelo menos nos contactos com a administração do hospital, não é? É Ok. diferente ser só eu, Sandra, do que uma associação. Agora faz-me lembrar o sketch dos Gatos Fedorento, Sim. que uma associação que tem personalidade jurídica. sim. Exato. Portanto, Pronto, é sempre mais... Mas ela tem personalidade jurídica. eu também tenho, sim, Sim. mas não sou uma associação, é diferente. Não faz mal. E É uma individuação então, jurídica. eu sou a coordenadora, portanto, se quiserem ser voluntários e É entrar em isso. contacto Olha, comigo, vês? é uma equipa que está sempre a mudar, há sempre pessoas a entrar e a sair. Eu gostava que as pessoas ficassem mais tempo, mas eu
também tento coordenar na medida do que é possível, porque, como vocês perceberam, desmultiplico-me em atividades, faço Caramba, muitas eu coisas. não sei quando é que dormes. Portanto, mas durmo, e não durmo pouco, porque eu preciso dormir 7 horas no mínimo. Olha bem. Porque senão eu não trabalho e não, Claro e não que sou sim. boa pessoa. E não ela agride pessoas. Eu confirmo, não que tu, mas que eu também sei o que é isso. Acordo sempre bem disposta, É, mas se com dormir poucas bem. horas de sono. Se dormir bem. Sim, exato, se dormir bem. E então preciso de pessoas comprometidas com o voluntariado, que gostem de ler, obviamente, mas que sejam muito autónomas, que dentro do compromisso de cumprir com aquele dia e com aquele horário em que disseram que iam ao hospital ler, que consigam viver dentro de uma autonomia grande. Eu estou sempre aqui, portanto podem sempre, e tenho muitos dos voluntários que me escrevem com frequência e que mandam mensagens a partilhar como é que correram as leituras, ou a dizer que não podem ir fazer uma leitura, mas que fazem noutro horário, etc. Mas sobretudo pessoas que gostem de ler e que se comprometam e de partilhar, obviamente, e como estamos a ler em contexto hospitalar, que é sempre um contexto mais complicado, Pois é. também pessoas com... Mais delicado, vá. Delicado, sim, mais delicado. Complicado. Sim, complexo, em vez de Complexo, sim. complicado Complexo e delicado. Delicado. Portanto, acarreta pessoas maduras. Com muita Com sensibilidade. muita sensibilidade. Em relação aos outros seres humanos. Sim, Certo. muito bom senso. Sim. Sim. Saber também perceber se calhar quando a pessoa não quer. É isso. Sim, Chegar mas lá e dizer, vamos ler um livrinho. Nós E a pessoa diz, perguntamos sempre, essa é uma das regras, é Ora bem. perguntar se a pessoa não é impor, é perguntar. vamos ler. E se a qualquer pessoa coisinha. não quiser ouvir uma história, termos que assumir isso e não achar que é uma coisa contra nós, não é? É claro. preciso não esquecer que as pessoas estão doentes, Às vezes e começando que uma estão conversa. saturadas. Pronto, outras Já vezes se pode preferem. levar qualquer coisa, Exatamente. Se, não é? se a pessoa disser não quero ouvir uma história, mas quer conversar um bocadinho, é absolutamente válido. Ai, é tão bom à mesma. Sim, Então, claro. e acredito que será muito Olha. bom, acredito mesmo nisto, que será muito bom para ambos. Sim. Então, Aliás, acredito muitas que das sim. vezes quando eu vou fazer a minha hora de voluntariado, eu nunca sei a quem é que faz melhor aquele momento. Se a grande mim, frase. se há a pessoa que ouviu a história, que me ouviu Grande e frase. com quem eu estive a conversar. Fico sempre nessa dúvida, porque venho de lá sempre com o coração ao alto. Tem sido É verdade. muito, muito gratificante. Sim. É maravilhoso. Portanto, obrigada aos voluntários e a Obrigado. ti. Sim, Sim. obrigada. E Obrigada obrigado a ao todos os hospital. voluntários E às e obrigada ao pessoas. hospital. Pela coragem e de às integrar pessoas nos que seus estão- processos sim, relações e aos, humanas. Sim, aos profissionais de saúde. E aos Sim, nós profissionais. fomos sempre muito bem recebidos, somos muito bem recebidos no, Que aceitam, no hospital. não é? Ora, aí Sim, está. sim, Sem que problema percebem nenhum. o valor daquilo que estamos ali a fazer, que é tão simples e é tão pouco, mas é tanto. Sandra, Ai. como é que as pessoas podem chegar a ti? Podem contactar-me através do e-mail da biblioterapeuta, por exemplo. Ok. Há o site abiblioterapeuta.com. É facílimo. O e-mail é abiblioterapeuta@gmail.com. Mais fácil ainda. Depois também há a página da biblioterapeuta no Facebook. Portanto, só se fazer procurarem muitos likes. a biblioterapeuta, Todos a fazer likes neste momento pronto, lá. podem e encontram também o Acordo Fotográfico, que é um projeto paralelo, mas para estas questões de biblioterapia, através do Messenger e do Facebook ou do Não faz do mal dizer, e-mail. olá Sandra. Não faz mal nenhum, Ela está sempre a agradece. acontecer e eu vou respondendo. Às Claro. vezes posso demorar mais, porque tenho mais trabalho. É muita gente. E sim, Acontece, não é? Caramba. sim, e agora estou-me a lembrar que eu houve alguém que me contactou quando eu estive ausente, quando fui ao Irão aquelas 2 semanas e ainda não respondi a essa mensagem, Olha. portanto tenho que fazê-lo bem em breve. Olha, e se voltaste ao Irão, ainda tinha aqui uma pergunta. Sim, Que fascínio é esse? pelo Irão, Sim. foi por causa de um livro. É muito grande. Ok. Foi por causa de um livro. E então, lá está, são aqueles caminhos que a gente começa a traçar, às vezes de forma inconsciente, mas que não é tão inconsciente quanto isso. Em 2000 ou 2001, eu li um livro que está esgotado no mercado português já há muito tempo. Ok. Eu já dei dicas a muita gente no mundo da edição para procurar reeditá-lo, que se chama Lua de Mel no Irão. Foi escrito por uma canadiana que, se não me engano, na altura era jornalista e que foi com um amigo com quem ela partilhava a casa no Canadá. Portanto, eles não eram um casal, eram só amigos. Decidiram fazer uma viagem de 6 meses no Irão. Isto nos Uau. anos 90. Portanto, um Irão substancialmente diferente daquilo que eu conheço agora. Um país mais fechado, mais, Ok. Mais difícil. não é? mais difícil, mais conservador do que é atualmente.
E ela, para poder partilhar quarto com esse amigo, Certo. dizia, hoje em dia essa já não é uma Somos questão, casados. então, pelo menos com turistas, isso nunca nos levantaram nenhum entrave, nunca nos perguntaram se éramos casados ou não. Certo. Mas ela e o rapaz arranjaram esse argumento, tinham casado e estavam em lua de mel. E então ela chamou o livro Lua de Mel no Irão, que não é, parece um título do romance, mas não é. É um relato de viagem Ok. de 6 meses pelo Irão. E eu li aquele livro em 2000 ou 2001 e fiquei absolutamente fascinada porque percebi que... portanto, isto já foi depois do 11 de setembro, sim, foi depois de 2001. Já tinha sido declarado o tal eixo do mal pelo presidente Bush, que incluía o Irão, e eu percebi que, ao ler aquele livro, eu não sabia nada sobre o país e fiquei muito fascinada pelo que ela descreveu, pelo caráter do povo e pelas paisagens e pelos monumentos. E meti na cabeça que um dia iria Qualquer ao dia Irão. vou lá. E nunca me esqueci disso. Acontece quando fiz a volta ao mundo em 2014. De repente, comecei a conhecer gente que tinha ido ao Irão. E toda a gente dizia, Começaste tens a ouvir, que ir, Irão, 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 é Irão. um país fantástico. E mulheres que tinham viajado sozinhas, tinham ido sozinhas para o Irão, e que era um país super seguro e muito sofisticado, e que havia de tudo no Irão, e que se podia viajar de autocarro e de comboio, e que era fantástico, e que se comia muito bem, e tal. Uau. E então eu cá estamos fiquei ainda mais convencida que tinha que lá ir, e aconteceu uma coisa curiosa. Quando eu voltei da volta ao mundo, em setembro de 2014, a Inês, que trabalhava comigo, disse: Sandra, olha, há um projeto novo, tens que ir ao Facebook e começar a seguir esta malta, que eles é um rapaz que eu conheço, e eles são os amigos, estudaram juntos na faculdade em Lisboa, e lançaram uma pequena agência de viagens que se chama Magellan Route, Caminho de Magalhães. E estão a fazer umas coisas giras, umas viagens e tal. E eu fui lá e fiz like. Pronto. Certo. Setembro de Olha, gosto. 2014. Setembro de 2014. Vou aqui só plantar um bocadinho. Sim, 2014. Gosto. Início Por de agora só 2015, gosto. Sim. Vá. Entretanto, eu despeço-me do sítio onde trabalhava, faço uma temporada em Cabo Verde, volto para Portugal, começo a tirar em outubro de 2015 o certificado internacional de coaching. E quando já estava a lançar-me como biblioterapeuta e a fazer uma gestão rigorosíssima das minhas poupanças e convencidíssima que não ia dar para viajar nos próximos anos, há um domingo de manhã eu acordo, estava na cama, ligo o telemóvel, Facebook, e vejo que a Magellan Route está à procura de líderes de viagens. E disseste, E eu Sou eu. não fiz mais nada. Nesse momento levantei-me e mandei um e-mail com uma carta que eu já tinha preparada e uma... Uau! e eu- Uma porque carta que eu já tinha- porque eles não foram a primeira agência de viagens que eu contactei. Ok. Eu fui Aí está. bater à porta de outra agência de viagens Pronto. que nunca mais me disseram nada. E não era essa. Não era essa, esta. não tinha que ser. E então o Tiago respondeu-me logo nesse dia, no domingo. Marcámos a entrevista para a segunda-feira seguinte, e na segunda-feira seguinte eu fiz a entrevista e fui contratada. Maravilhoso. E eles estavam à procura de pessoas para ir para o Sudeste Asiático, portanto fazer ali aquela zona da Tailândia, o Laos, o Camboja, etc. Malásia, isso. E eu tinha andado por aí na volta ao mundo. E disse-lhes, eu posso voltar, não me importa nada, gostei muito, fui muito feliz no Vietnã, mas o que eu quero mesmo é ir ao Irão. E ele Ok. fez, bom, E ele então perguntou, temos que mudar "A isto sério?" tudo. E tu já foste ao Irão? Eu disse, não, mas também nunca tinha feito uma volta ao mundo. Exato. E fiz, e correu tão bem. Também nunca tinha ido ao Vietnã. Então pronto, então se conseguires delinear aí um roteiro, um programa e orçamentar e tal, e eu meti mãos à obra. Criaste e uma fiz- rota nova. E criei um programa para Certo. visitar o Irão e orçamentei e fiz os contactos todos, as Foi reservas dos aprovado. hotéis, os transportes, a compra dos bilhetes de avião, tudo. Tratei de tudo e fui ao Irão nesse mesmo ano, o que foi incrível. Caramba, lá Em está. setembro, outubro Pensar, de 2016. fazer. Pronto. Pensar e fazer. Eu Nada. acho que isso é dar o primeiro passo. Começar. Entrar em ação. Começar. Abrir o livro, Sim, fazer, ok, vamos lá. sim. Sim. Isto é fantástico, não é? Porque isto é mesmo uma grande inspiração. Que para as pessoas que nos estão a ver, que é, olha, ok, então quer fazer isto, então com quem é que eu posso Sim. falar para fazer isto? Não é? E depois, pronto, faço, Exato. não é? Sim. Fazer. E alguém vai responder, porque há Sim. sempre alguém que pode responder. Sim. Que eu acho que é isso que as pessoas já não acreditam. E não interessa se os primeiros 99 respondem não.
Pois. Porque o 100 vai dizer sim. E era Sim. esse sim que nós estamos à procura. Eu quando comecei a manifestar, a verbalizar a minha vontade de ser biblioterapeuta, Certo. ainda antes de ter mudado de vida profissional, houve pessoas que me disseram que isso jamais iria funcionar em Portugal. Pois. Que nós não Claro. estávamos preparados, as pessoas não sabem o que é que isso Estamos, isso não estamos. vai. Mas eu não desisti Estamos, desta minha estamos. convicção. Eu sabia que podia fazer isto. Não tem sido fácil, mas estou a fazê-lo. Estou a fazê-lo há 3 anos. Sim. Sozinha, ou seja, minto, desculpem, não estou sozinha nisto. Sim. Estou com muita gente. Começa- não é? foste- Foste foste impulsionadora. Exatamente. O movimento começou na Sandra agora. Mas agora estou a juntar, a agregar muita É isso. gente a este Começaste o projeto. movimento e os outros estão a identificar e a dizer Sim, eu também gostava, vamos lá então. Sim. Claro que sim. E é óbvio que Os portugueses são pronto, poetas, já ouvi muitos nãos, já apresentei muitos orçamentos e muitas propostas, já havia muitos e-mails aos quais nunca ninguém respondeu, Olha, mas não pretendo desistir. não. Claro que não. Se é por ali, Essa é em força frente. toda, claro que não, não é? Nada. Sim. Sandra, nós vamos dar-te agora 5 minutinhos Sim. só para falares para as pessoas em casa. O que é que tu podes dizer àquelas pessoas em casa? Olha a cara dela. Isso é uma Talvez- responsabilidade. Olha, pode ser um pensamento, pode Olha, ser vem uma mais partilha, livros. pode ser uma inspiração, pode ser um conselho, pode ser qualquer coisa. Só para eles, olhos nos olhos. Um conselho. Olá, pessoas. Esta é a Olá. Sandra. E ela agora vai falar convosco. E nós vamos olhar para eles. Qualquer coisa. Então, eu No teu coração. Qualquer coisa. Eu acho que nós precisamos de utopias para de sonhos e de utopias para levarmos esta vida a bom porto. E acho que devemos alimentá-las. Os sonhos são muito importantes. Acho que não devemos desistir deles. E creio que adoecemos quando desistimos dos nossos sonhos e quando negamos aquilo que nós sabemos que é a nossa essência. Porque achamos que não vamos conseguir, porque à nossa volta ninguém é assim, ou ninguém faz assim, ou ninguém percorre este caminho. E então temos medo, que é normal, mas não devemos negar-nos. Eu pelo menos eu fiz isso e correu tão mal. Certo. Eu tentei ser outra pessoa, não era ser outra pessoa, era viver uma vida que eu sabia, intrinsecamente, meu Deus, eu sabia Não é isto. que não era aquilo, e no entanto teimei no erro, não é? E acho que paguei caro, e passei por momentos mais difíceis por isso, por não me ter respeitado. Portanto, não neguem os vossos sonhos, trabalhem nos vossos sonhos, não neguem aquilo que são, aquilo que nós sabemos sempre. Eu acho que nós sabemos sempre. Fazemos é de conta que não sabemos. Não é? Sim. Nós sabemos quem somos. E Sim. invistam nisso, invistam na reflexão, no autoconhecimento, observem, parem. Acho que é preciso parar, é preciso valorizar as pequenas coisas, não é? É preciso valorizar as árvores, é preciso valorizar os pássaros, os animais, os pequenos gestos, o segurar uma As pedras, porta, tudo. quando vamos entrar num sítio, segurar a porta para a pessoa que vem atrás, cumprimentar o motorista do autocarro quando se entra, bom Olha. dia, boa tarde, Sim. procurarmos sermos. Ajudar. Eu acho que, sim, ajudar. Eu acho que temos que nos aprimorar todos os dias, não é? Fazer isso conscientemente, tornar-nos melhores pessoas de forma consciente. E recentemente reencontrei alguns colegas da faculdade e que são diplomatas, e eu dizia ao Carlos, que está em Paris, na embaixada em Paris, eu dizia-lhe que me alinhei com a minha verdade, e ele dizia-me, há um movimento dos não alinhados, não é? Na política internacional, agora há um movimento dos alinhados com a sua verdade. E eu acho que é isto, eu acho que nós devemos Pois é. ser fiéis À nossa verdade. à nossa verdade. E ao nosso ser. Sim, e não nos vendermos por meia dúzia de patacas, que às vezes é
são só 1090 € ao fim do mês a cair na conta, que é, que é muito pouco. E que custa muito caro. E que custa muito caro, e vai haver muita gente do outro lado a dizer mal agradecida e a cuspir no prato onde comeu. Não é isso que a Sandra está a dizer. E 1000 € fazem muita diferença na vida de muita gente. Não é isso que eu estou a dizer, não é? Vai muito para além disso. Sim. Eu acho é que não nos cumprimos, às vezes, por valores dessa natureza, e às vezes há pessoas que não se cumprem por valores que são infinitamente superiores. Não é o dinheiro que está aqui em questão. Não. É a nossa essência, é aquilo que nós sabemos que estamos cá para fazer e que não devemos negar. Custe o que custar, porque é óbvio que há sacrifícios muito grandes. Pois há. Muito grandes. E viver os sonhos dá muito mais trabalho do que um emprego. Sim. Sim. Esta é que é a frase. Sim, viver os sonhos dá muito mais. Uma das coisas que me deixa às vezes um bocado zangada é a questão da sorte. É óbvio que também é preciso sorte na vida. Engraçado. Mas isso parece que é uma palavra tão simples. Estás em maré de sorte, Tens tens grande tido sorte. sorte. Bolas. Pois foste tu que mandaste o Sim, e-mail. exato. Não é tudo o resto que eu tenho O feito. e-mail foi É sozinho, mesmo a sorte. a reunião Exato. fez-se sozinha, o Exato. telefonema fez-se sozinho. Sim, a persistência Eu aconteceu porque sim. Apanhei a chuva e apanhei os transportes porque, olha, apeteceu-me ir. Sim. Mas a sorte tem um papel, hein? Mas mais do que sorte é a sincronicidade. Eu acho que a gente, quando nós É isso. assumimos a nossa verdade e assumimos o meu caminho é este, as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a vir, as pessoas certas aparecem. Ou nós deslocamos-nos para elas. Exatamente, sim, começamos a convergir. Sim. Então, sim, sonhos, utopias, não desistam, Em frente. não vergam. Vamos embora, Sandra, pessoal. que grande conversa zorra. Obrigada. Portanto, que bom. Num espaço lindo, maravilhoso. Sim. Muito obrigado, Sandra. Obrigada. Foi um prazer enorme conhecer-te. Obrigada Sim. obrigada Foi por um este sorriso bocadinho, obrigada, magnífico, obrigada ótima pelo energia, convite. obrigada. Foste um Obrigada. capítulo maravilhoso Sim, nesta nossa sim. história conjunta. E E que Obrigado. tenham muitos mais. 67º capítulo. Sim, estamos ligados a partir de agora. Olha, nós gostamos de ter ideias e colaborar. Ok, Vamos embora fazer Ok. coisas para o mundo. Sim. ok. E a vocês? Olha, vocês obrigada. Muito e obrigado, até como já. sempre. E até já, como Um sempre. beijinho Tchau. grande. Até já. Senso divergente. Obrigada. Até já.